Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um momento da meditação dominical. Vamos refletir sobre o Evangelho deste 16º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro de Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois continua 16 a 19. E cantaremos o Salmo 85, 86. E a segunda leitura, São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, 24 a 43. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a se espigar, apareceu também o joio. O servo do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi o inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancares o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até a ceifa. E na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas na horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Diz-lhes outra parábola. O reino do céu pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até ficar todo levedado. Tudo isso disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que diz: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão de seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes, e os justos brilharão como o sol no reino do céu, Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que este evangelho escutado seja a luz para os nossos caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, semana passada tivemos a alegria em escutar a parábola do semeador e da semente. Hoje Jesus continua a ensinar os seus discípulos também em parábolas. Essas linguagens que o Senhor utiliza aqui na terra para comunicar uma mensagem aos seus discípulos. Tanto a parábola tinha esse objetivo, conduzir o povo a compreender a linguagem de Jesus através do uso da linguagem simples aqui da terra. O tema que nós escolhemos para este domingo
ouvindo este evangelho, é a paciência de Deus, ou a paciência e a misericórdia de Deus. Por isso, as leituras deste domingo são um alerta para nós esquecermos que Deus sempre nos oferece a oportunidade da conversão. Por quê? E Ele é paciente conosco. Por isso, diz o profeta Ezequiel, no capítulo 18, 32, Deus não quer a morte dos pecadores, mas antes se convertam e vivam. Portanto, há sempre essa oportunidade, nova chance, para o pecador tomar consciência da sua situação e arrepender-se. O Evangelho deste 16º domingo narra então algumas das parábolas do Senhor Jesus sobre o reino de Deus. E nós escutamos concretamente 3 dessas parábolas neste Evangelho. A primeira é o trigo e do joio, o joio do trigo. O segundo é o grão de mostarda. E o terceiro é o fermento. No final dessas parábolas, Jesus dá uma explicação detalhada sobre o sentido da primeira parábola, que é o do joio e do trigo. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma realidade a viver que muitas vezes nos inquieta, deixa-nos com muitas dúvidas da presença do mal no mundo. Por que o Senhor permite isso? Pois, ouvimos no Evangelho uma explicação fantástica. A primeira parábola, Jesus serve-se de imagens de vida no campo, dando espaço à iniciativa e à paciência infinita de Deus, na qual encontramos a misericórdia que transforma tudo. As 3 palavras, o joio e o trigo, a semente da mostarda e o fermento, representam o amor e a graça de Deus para conosco, mas também a sua paciência na construção do reino. Tanto na sociedade como na comunidade e na vida de todos nós, existe tudo misturado. Qualidades boas e incoerências, limites, fragilidades e falhas muitas. A grande questão é, por que o dono do campo recusou arrancar de imediato o joio? Nisto, irmãos, encontramos o tema da paciência de Deus. E, acima de tudo, há 3 ideias fundamentais e quando olhamos para a nossa vida, à luz deste Evangelho, possa nos fazer sentir e compreender. Primeiro, para que o trigo, que os que são bons, possam crescer mais nas virtudes e na santidade. Também para que o joio, que é mau, também tenha tempo suficiente para converter. E nós podemos ver vários exemplos na história da igreja. O próprio Santo Agostinho, o seu passado. Depois vemos o grande apóstolo dos gentios, São Paulo. Claro que é. E então, se Deus não tivesse, ou se Deus tivesse castigado Paulo, antes de ele se converter, certamente não teríamos esse grande apóstolo. Como diz no São Tomás de Aquino, né? Isso é muito bonito mesmo. Olhamos para o passado mal vivido e depois construímos um futuro cheio de alegria. Por fim, há um alerta dirigido a todos, particularmente à comunidade. Não podemos julgar e condenar o pecador. Acontece que muitas vezes o nosso juízo é egoísta, preconceituosos e esse é termo. Então nós não podemos julgar. É corrigir, acolher. Uma outra verdade que de fato quer reforçar este Evangelho é o tema dos cristãos adormecidos. O inimigo só possa semear o joio enquanto adormecemos, enquanto ficamos relaxados na nossa fé. Ou se ficamos alertas, não teria condições para isso. E a comunidade cristã, ou seja, todos os cristãos, devemos ser homens prevenidos, sempre prontos para agir. Vemos também que as infiltrações são possíveis quando não há vigilância. Portanto, chamada de atenção é vigiar sempre, conscientes da nossa fragilidade. Como diz São Paulo na segunda leitura, Deus vem ao nosso auxílio na nossa fragilidade. E também certos do seu auxílio divino. Além da parábola do joio e do trigo,
Jesus contou também outras parábolas, grão, mostarda e o fermento. E ambas as parábolas revelam-nos algo sobre o progresso misterioso e a imperceptibilidade do reino de Deus. Por fim, caros irmãos e irmãs, não tenhamos pressa em julgar os outros. Antes, criamos um ambiente sereno, da confraternização e da paz. Um ambiente onde os pecadores aprendem o esforço dos outros, os justos, e se encaminham para as virtudes. Irmãos e irmãs, Deus deseja que saibamos viver na busca do discernimento. Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos quero desejar um bom domingo. Que recordemos neste domingo que todos os santos têm o seu passado e os pecadores têm também o futuro. A misericórdia e o amor de Deus alcançam todos no seu próprio tempo. Que Maria, Senhora da Graça, interceda por nós. Passe bem, que o amor e a misericórdia de Deus nos acompanhem. Bom domingo. Hoje pode ser joio, amanhã pode ser trigo. Ainda não é muito tarde, porque Deus é paciente conosco. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos à paz e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus.